o torturador, Vocês presidente. defendem José acabando Dirceu, de deixar o deputado que falar. foi o mentor Ele se do autodeclarou maior torturador. escândalo de corrupção no nosso país. Vocês defendem o partido que é responsável por quebrar nossas estatais, por destruir moralmente aqui esse país. Ou seja, vocês não aguentam ouvir a verdade. Nada, infelizmente, que propuserem vai dar certo. Eu preciso lembrar quem está no poder desse país. É um cara que recebeu um narcotraficante, narcoterrorista, de tapete vermelho, que é procurado pelo DEA dos Estados Unidos, com uma recompensa de 25 milhões de dólares. O nome desse senhor chama-se Nicolás Maduro. Quem está na presidência, ou o partido que está na presidência, quando foi um grampo que conseguiu ver ali a conversa do Elias do PCC, falou que o PT tinha diálogo cabuloso com nós. O ex-ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, ele entra na Maré, num local que é completamente comandado pelo crime, como se estivesse descendo na Suíça, sendo que ele deveria ser o cara mais odiado pelo crime organizado. E hoje, nós temos na cadeira de ministro da Justiça, que na época do STF, soltou Luiz Fabiano Ribeiro Brito, que era aí acusado de ser tesoureiro do PCC, que até pouco tempo estava em um evento com o Stedley, um evento do MST, que instituiu, inclusive, a audiência de custódia, que a partir dessa implementação, 566 mil pessoas foram soltas. Isso representa 40%. Então eu preciso lembrar que aos senhores, de que o problema da segurança do Brasil não é um problema, é um plano. É isso que está acontecendo. Porque a PEC da segurança não trata sobre segurança, horas. Cria uma polícia de governo, não uma polícia de Estado. Você centraliza o poder na União. E mais, ele centraliza isso na União. E se o Estado não cumprir o que a União quer, a União não envia dinheiro para o Estado. O que a União, o que ela comanda, o que ela tem de competência é de qualidade aqui no nosso país. Vamos lá. A gente tem a saúde. A saúde que está em escândalos e recordes de dengue. Que está faltando insulina nos postos. Você tem a educação, que nós ocupamos aí os últimos lugares na OCDE. E cortes bilionários, inclusive. Nós temos as estradas que mais matam pessoas do que de fato passa carro. Você tem a aposentadoria, e eu não vou tocar nesse assunto aqui, enfim, pode ser muito sensível, mas que suponhamos aí que tem talvez, né, um rombo de 90 bilhões. Você tem as estatais dando roubos bilionários. Você tem um meio ambiente com recorde de queimadas na Amazônia, no Pantanal, que o Lula bateu o recorde, depois ele bateu o próprio recorde dele. Ou seja, eu não sou da segurança pública, nunca subi numa favela para poder trocar tiro, mas nasci lá. E defendo a segurança pública porque, pra mim, amigo, você sair de casa sem saber que vai voltar pra casa e ainda ter que aguentar justiça que é completamente contrário a você, porque a policial hoje não pode mais matar, não. É um crime policial matar hoje. Tem processo administrativo, o cara se ferra. Igual os heróis de Varginha lá em Minas Gerais, que abateram 26 bandidos criminosos. E o que aconteceu? Sofreram perseguição por parte da Polícia Federal. A PEC de Segurança Pública, enviada pelo Ministério, não tem uma proposta de que realmente, se 1/3 disso aqui for cumprido, vai valer a pena, tá? Redução da maioridade penal. Hoje o menino pode matar, roubar, estuprar, cometer latrocínio, roubo seguido de morte. Ele pode votar, né? Decidir o futuro do país, mas não pode ser responsável pelos seus atos. Não tem nenhum tipo de segurança jurídica para os policiais, como eu escrevi aqui, de que hoje o policial está com medo de trabalhar. Existe uma imagem de um policial, se eu não me engano, em Minas Gerais, onde um carro cheio de bandidos com fuzil, ele bate de encontro e quando ele olha, ele não atira com medo de dar alguma coisa para ele. Infelizmente, senhor relator, esse soldado da PM foi abatido. Não há nenhum tipo de sugestão na PEC a respeito do fim da audiência de custódia. Se os senhores tiverem aí uma curiosidade, vá até a internet, TikTok, que a Janja gosta, e coloca lá assim, audiência de custódia. Você vai ver bandidos sendo tratados melhor do que os idosos agora estão sendo roubados no INSS. Eu participei de diversas, senhor ministro, diversas audiências de custódia quando eu estava na PUC Minas. Era o mesmo papo, o senhor foi bem tratado, apertaram muito a sua algema, e aí ele é solto mais rápido do que o policial que tem que ficar lá lavrando boletim de ocorrência.
E não ganha adicional de salubridade, não ganha adicional de periculosidade e nem adicional noturno nem nada. Só ganha um bom adicional de pancada na mídia e pancada também no judiciário. E ai dele, se ele cometer algum erro, né? Porque aí é um policial mal treinado. Não há nenhum tipo de sugestão sobre endurecimento de penas para criminosos. Hoje o bandido sai de casa com a certeza da impunabilidade. Ele não vai ser punido. Não importa. Se eu não me engano, é que cerca de somente 8% dos homicídios no nosso país são solucionados e vão até o fim. Hoje um criminoso, ele fica em paz, tranquilo, para poder se matar um policial, se matar um pai de família, não tem problema. E por fim, não tem nenhuma proposta sobre prender bandido de verdade. Vamos prender os bandidos de verdade. Qual a investigação que está acontecendo? E eu vou finalizar, delegado Hélio. Obrigado, Nico. Qual é a investigação que está acontecendo em cima do irmão do Lula? Qual a investigação que está acontecendo do cara que afirmou, do Comando Vermelho, que ordenou trégua de crimes na reunião do G20 no Rio? Qual que é a investigação que está acontecendo com isso? Então, assim, lamento, eu sei que não é tudo culpa sua não, senhor ministro Lewandowski. Eu jamais serei leviano de colocar aqui todos os problemas da segurança pública do nosso país é culpa sua. Mas, infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje não é uma crise de segurança pública, é um plano. E eu sei muito bem quem está no poder, os conheço, e infelizmente não tenho bons sentimentos para o futuro do nosso país com relação à segurança pública. Que chegue alguém e buquelize esse país aqui. Obrigado, presidente. Perdão, delegado Éder Mauro, por receber meu tempo. Não defendo uma universidade de direita, não defendo uma universidade de esquerda. Eu defendo uma universidade desinteressada. E sofri muito, sim, na minha universidade, então isso aqui é muito mais do que algo que eu ouvi falar, é algo empírico. Mas quem concordar com, por exemplo, o pessoal que mande o endereço para que eu envie alguns pichadores para tua casa. Inclusive, discordo de qualquer tipo de pichação, seja em patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes ou em universidades, para deixar claro para quem não entendeu. Com relação ao governo Lula em específico, ele deu uma declaração recentemente. Nesse governo vai ser proibido utilizar a palavra gasto quando a gente falar em educação. Educação é investimento de mais retorno que um país pode ter. Eu fiz aqui uma ordem cronológica para poder mostrar que o discurso não condiz com a prática no seguinte sentido. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. E isso, o maior alvo, inclusive, é verbas para ensino integral. Em 30 de novembro de 2024, a educação tem bloqueio de 1,6 bilhão no orçamento. Em março de 2025, inclusive o senhor disse que os clientes são os nossos estudantes. Os estudantes o receberam, abre aspas, que contradição, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem dinheiro para educação. Isso é uma visita à Universidade Federal de Alagoas, após o governo Lula anunciar os cortes no orçamento do Ministério da Educação. E agora, neste mês de maio, a Academia Brasileira de Ciências, abre aspas, diz que o governo Lula está desmontando universidades. Os nossos índices, e para quem nasceu em 2003, você tem aí, deixa eu fazer as contas certas, 4 anos de governo Lula, depois mais 4 anos de governo Lula, 4 anos de governo Dilma, mais 2 anos de governo Dilma, 2 anos de governo Temer, 4 anos de governo Bolsonaro, e agora 2 anos de governo Lula, e se for reeleito, mais 4 anos de governo do PT. Ou seja, mais do que da metade do tempo de quem nasceu em 2003 é governado pelo Lula, ou pelo PT. E nós temos aqui alguns dados, ministro, de 1 em cada 8 brasileiros com ensino superior completo é analfabeto funcional. Em âmbito da matemática, nós somos 93 pontos abaixo da média da OCDE, leitura 66 pontos abaixo da média da OCDE, e ciências 82 pontos também abaixo da média da OCDE. Uma das coisas que eu gostaria de reivindicar antes de entrar nas minhas perguntas, que de fato são bem objetivas e técnicas, primeiro, pedir ao presidente da comissão que paute o projeto pelo fim da aprovação automática, na qual eu sou relator. Acredito que o fim da aprovação automática não é algo que gera um mérito para o estudante que de fato está empenhado em estudar. Porque, poxa, se eu estudo e passo de ano e o outro que não estuda também passa de ano, isso gera um desestímulo, né, para quem, enfim, não está atingindo a média, e um desestímulo também para quem, poxa, talvez superou a média. Uma outra questão que eu gostaria de reivindicar também é o seguinte: eu protocolei um requerimento para revisar o BNCC,
o prazo de revisão já passou. Inclusive, esse prazo de revisão não é definido, imposto por mim, é pela própria CNE, e até agora o Ministério e o CNE nos deram algum retorno. Eu também indiquei para que o SAEB do segundo ano passasse a ser censitário, até mesmo para que evite futuras distorções. O senhor, inclusive, disse que concorda com isso, então peço um apoio no senhor também a respeito disso. E, por fim, eu fiz questão de ficar aqui desde o início da sua apresentação para ouvir, enfim, os números do Ministério da Educação. Contudo, o que eu sinto, senhor ministro, é que a quantidade e número em si, ela não pode sobrepor a qualidade. Então, eu peço para que, se isso de fato for um norte do Ministério, para que o PNE seja, a bússola do PNE seja o critério de qualidade, para que a gente coloque critérios específicos e não somente questões de números. Eu vou tentar fazer com 30 segundos, já que todo mundo pediu os 30 segundos, eu vou usar os 30 segundos para finalizar aqui as minhas perguntas. Vou ler aqui no velocidade do Sonic. Como você explica a notória multiplicação dos contratos de governo com a OEI após o ingresso do antigo dirigente da organização na Secretaria Executiva do MEC? O MEC retirou o livro didático da educação infantil no rol dos objetivos do PNLD 2026. São os professores que escolhem se ou quais obras querem receber. Sobral, Singapura, Portugal e as melhores escolas particulares brasileiras utiliza. Vocês impediram as crianças de receberem porque não confiam nos professores ou porque não querem que o mesmo nível educacional de Sobral para todo o país. Inclusive, te dou mérito nesse sentido de Sobral. E a última pergunta é que ele está aqui, inclusive, que é o presidente do INEP, Manuel Palacios. Ele fez uma avaliação a respeito das políticas educacionais, como, por exemplo, o programa de alfabetização, que gerava resultado positivo. Isso foi uma avaliação dele. E, infelizmente, não teve nenhum tipo de estudo ex ante ou ex post para poder, enfim, finalizar esse tipo de movimento de descontinuidade, né, de política educacional. A mesma coisa aconteceu também com as escolas cívico-militares. Enfim, tinha algumas outras perguntas aqui, mas já que o senhor se colocou à disposição de receber do Ministério, eu me convido para poder finalizar essas perguntas. Obrigado pela tua presença, espero que eu tenha sido claro. Obrigado, presidente. Aquilo que o homem plantará, isso também ceifará. Deixa eu só entender aqui. A mesma esquerda que caçou um deputado aqui nessa casa por opiniões, está defendendo agora a não cassação de um deputado por dar chutes em outra pessoa. Porque Daniel Silveira não somente foi cassado, como foi preso, e vocês comemoraram a cassação de um deputado por opiniões. Estavam querendo me caçar porque eu botei uma peruca. Imagina se eu tivesse dado um bicudo em alguém. Você foi que precedente é esse? Que precedente é esse? Que precedente é esse? Faça silêncio aí, por favor. Que precedente é esse de que pode se resolver desavença política na porrada? Pode? Então, deixe isso claro então para todo mundo. Porque o Quaquá, coincidentemente também da esquerda do PT, deu um tapa na cara e outro deputado dentro do plenário e nada aconteceu. Ele também deveria ter sido cassado. Ou seja, há um precedente de que pode resolver na base da porrada. Agora, que santinhos, né? Deixa eu lembrar quem vocês são. Vocês fazem parte de um partido da Foice e Martelo que matou cristãos. Vocês fazem parte de um partido que recebeu Nicolau Maduro, ditador. Silêncio, por favor. Pode gritar, não tem problema. Pode gritar, só garante o meu tempo. Presidente. É difícil ouvir a verdade mesmo. Tome o tempo do deputado. Senhor presidente, não tenho medo de enfrentar vocês, falar a verdade, essa é a verdade. Comunista não merece nenhum pingo de pacificação com vocês, sabe por quê? Nazista muito menos. Fascista Vamos ouvir o deputado. Não consegue ouvir, Vamos ouvir o deputado. o plenário não pode se manifestar. Então, deputado, vamos ouvir o deputado Nicola, por favor. Não consegue, né? É impressionante, não consegue. Eu vou lembrar quem vocês são. Vocês são de um partido que exaltam Lenin, que exaltam Stalin, que exaltam... Peraí, senhor presidente. Por gentileza, eu peço à plateia, por gentileza, que não interfira no fala do deputado. Vocês estão só reforçando o que eu estou dizendo. Vocês literalmente são aqueles que defendem Stalin, que matou milhões de pessoas na União Soviética. Comunista é aquele que passa... Que derrotou os nazistas na Segunda Guerra Mundial.
Rádio Comunista. É isso aí. Pega a história do nazismo. É isso aí. Eu sei que ouvir é difícil. Vocês não têm esse costume de Questão de ordem, senhor presidente. É isso aí. Tá lá fazendo Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Artigo 17. Questão de ordem. Eles não conseguem, Deputado eles não Nicolas, conseguem vamos ouvir ouvir a de palavra do baixo, não tem deputado problema. Nicolas, por favor. Provem ao povo brasileiro. Eu fiquei calado enquanto todo mundo tá falando. Provem o meu ponto. Provem o meu ponto. Muito obrigado, senhores. O primeiro ponto é o seguinte, é que, mais uma vez, vou retomar quem vocês são. Vocês são aqueles que colocam e tiram uma foto com a mão junto com Cesare Battisti, que matou várias pessoas, 4, e tomou a... É verdade, né? Cesare Battisti é um coitadinho. Cesare Battisti é um coitadinho, verdade. Dou continuidade. A esquerda é a mesma que defende... de torturador. A esquerda é a mesma que defende Hugo Chávez. É a mesma. Eu vou falar bem baixinho pra vocês me escutarem bem alto. Pessoal, não vamos dar palco É a não. mesma- Vamos dar palco não, pessoal. Deixa É a o cara mesma- falar. Deixa ele, Não dá precisa- palco pra esse cara não. Não precisa me dar palco a mim. Senhor presidente, continuando. É difícil lembrar pra esquerda quem eles são. É difícil lembrar pra ele quem eles são, mas vai escutando, tem mais 7 minutos aí. Vocês são resilientes, aguentem. A esquerda é a mesma aquela que exalta Che Guevara, que matou e fuzilou homossexuais. E quem disse isso foi o próprio Fidel Castro em uma entrevista na Folha de São Paulo. Pesquisa e depois me conta. A esquerda é a mesmíssima que apoiou a ditadura de Nicolás Maduro e recebeu eles aqui com tapete vermelho e que passa tanque de guerra em cima de pessoas. Ou seja, é difícil lembrar quem vocês são. Tudo que vocês podem acusar de mim é absolutamente factoides. Agora, eu tenho de fato que acusar vocês e lembrar quem vocês são. Ou seja, Vai estudar história. nesse momento aqui agora, senhor presidente, é um ótimo momento de mostrar que a esquerda, se possível, ela teria sim, na época do regime militar, colocado e feito uma ditadura aqui no proletariado, como Fernando Gabeira disse. A própria esquerda disse isso. Eles estão chamando aqui eu de fascista. Duvido saber escrever fascismo. Não sabem. Principalmente porque vocês mesmos próprios... Ô, Sam, você não aguenta 5 minutos de debate. Fica na sua aí. Continuando, sei, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Você nem sei seu nome. Segunda, eu nem sei quem você é. Eu nem sei quem você é. Honrada que você se Senhor incomoda presidente, eu não comigo. consigo falar, senhor presidente. Eu não consigo. Não para de Vou encerrar a votação, deputado. Vai continuar? Eu preciso, quero continuar, quero que meu tempo seja garantido. Tem mais 5 minutos e meio, segura aí um pouquinho aí. Achei digno a posição do Glauber de fazer a greve de fome. Tá dando exemplo Nicolas é do que é tão o burro que comunismo, tá parabéns. Silêncio, por favor. Não Silêncio. deixa só deputado. a população de esquerda passar fome, mas ele também. E outra, o precedente daqui que está sendo dado um fim é de... Não vem me falar que, tá abrindo um precedente para poder caçar alguém de direita. Vocês querem caçar alguém de direita por conta de palavras, assim como foi com Daniel Silveira. A gente tá caçando aqui alguém por conta das suas atitudes. É E um mais burro uma que tava vez, destruindo se a sessão. fosse eu... amigos, esse plenário tava como, Zuco? Tava pedindo, era cassação, prisão. Como assim? O Chupetinha, o Chupetinha deu um chute em alguém, tem que ser caçado, Chupetinha. Não seria isso que vocês falariam? Ou seja, deixem de ser hipócritas. O que está no coração de cada um de vocês é exatamente isso. Se fosse alguém de direita, vocês Mais um estariam que foi pedindo a beneficiado cassação. Ou pelo seja, orçamento secreto. pega um óleo de peroba, passa na cara, toma umas pílulas de vergonha na Pix, cara. tá aí? Gentileza, eu peço Quanto é silêncio, que senão vou foi ter o que Pix? retirar mais uma vez todo mundo. Eles não aguentam ouvir, senhor presidente, é inacreditável. Deputado Nicolas. Já que eu sou... Não, Quando é que senhor foi o presidente, Pix do vou deputado que continuar. tá falando? Senhor presidente, vou finalizar meus 4 minutos, é regimental, e eles têm que ouvir. A gente escuta todo mundo, isso aqui mais uma vez. Obrigado por mostrar que eu estou certo, que a Defensor do direita está orçamento certa. secreto. Aqui Do nós Pix. temos pessoas que comemoraram a prisão de Daniel Silveira. Aqui tem pessoas que, mais uma vez, colocaram no poder um cara que apoiou e apoia a ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua.
Vocês precisam assumir aquilo que vocês defendem. Bolso, né? Porque eu assumo aquilo que eu defendo agora. Vocês não defendem e não assumem o BO daquilo que vocês defendem. Quer exaltar foice e martelo? Tudo bem. Vocês então coloquem na conta de vocês as mortes. Eu preciso lembrar isso, porque o comunista é inacreditável. Na hora que ele está desfavorecido, ele vira um anjinho, amigos. Olha só, falando baixo, pedindo piedade. Aí não volta pra caçar, não. Ah, se fosse a gente, amigos, como vocês tratariam? Ou seja, vocês estão sendo hipócritas. Respeito nada. Quem mais respeita aqui nessa casa são vocês. Inclusive Pix, Nicolas? um deputado. Quanto é que você recebeu? Inclusive, tem mais 3 minutos, segura aí. Inclusive, tem mais um deputado aqui que falou comigo que. E aí o deputado falou comigo e aí dizem mais que. Um do orçamento enfim, secreto falando. tem que averiguar com ele, mas eu confio nele. De que o próprio Glauber já xingou a mãe desse deputado. O próprio Glauber, e aí eu cedo talvez meu tempo aqui pro deputado, que é o deputado Marco Feliciano. De muita credibilidade, realmente. Vocês são os mesmos que querem colocar na cadeia, soltar o Lula, né? Mas querem colocar na cadeia e pedem proporcionalidade aqui agora nas penas, mas não tem proporcionalidade, senhor presidente, quando se trata de uma pessoa que não quebrou nada e estava lá no dia 8 e com um batom escreveu algo. A verdade, né? Tô finalizando, senhor presidente, mais 2 minutos eu encerro. Obrigado. Dar um golpe de Estado, tadinho. Amigo, eu vou encerrar a votação. Não, senhor presidente, 2 minutos, é regimental, senhor presidente, vai acabar rapidinho. Vocês ele defendem... tá obstruindo, presidente. Tá acabando a tortura. Não. Tá acabando a tortura. Silêncio. Vocês... Pode deixar soltar, precisa falar meu tempo, presidente. Ele se autodeclarou torturador, Vocês defendem José Dirceu, que falar. foi o mentor Ele se do autodeclarou maior torturador. escândalo de corrupção no nosso país. Vocês defendem o partido que é responsável por quebrar nossas estatais, por destruir moralmente aqui esse país. Ou seja, vocês não aguentam ouvir a verdade. Essa é a verdade, ou seja, querem pedir proporcionalidade agora para poder caçar uma pessoa que, como eu disse, aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Se agora está com dificuldade para obter votos, é porque ele plantou animosidade, plantou desrespeito com o presidente da casa, plantou antidemocracia aqui nessa casa. Então é o seguinte, lembrem-se desse dia, porque eu não tenho dúvida, senhor presidente, e está acabando, tem mais 1 minutinho e meio, vocês escutem, de que vai ter um processo aqui, possivelmente, de alguém de direita, que eu sei como é que é o sistema, e vocês vão pedir a cassação pelas palavras dele. Ou seja, quem mais está pedindo proporcionalidade são aqueles que menos têm senso de proporcionalidade. Eu sei que é muito difícil vocês ouvirem verdades, falar sobre quem vocês são, e eu, de forma alguma, irei deixar de falar aqui para todo o Brasil. Vocês ficam nervosinhos, vocês não sabem mexer com rede social, contrata Sidônio, bota milhões, tem invejinha, mas a questão é a seguinte, vocês não conseguem. A Érica até tentou, mas coitadinha, só fica na tentativa. Recebeu? A grande questão é, o Brasil vai ver esse vídeo e vai saber quem vocês são. Conta pro povo comunista não merece o apaziguamento. Comunista é genocida. Comunista defende a morte de seus opositores. Comunista não tem pacificação com cristãos. Já perseguiram e mataram diversos, seja na Polônia, seja na Ucrânia, seja na União Soviética, seja em Pupô, lá em Camboja, seja aqui perto de nós, ou seja, isso que vocês são. Muito obrigado por me dar essa oportunidade e fiquem em paz. Fiquem em paz que eu voltarei.